Muito bom. Maureen e Denis hoje no Conexão. Boa noite, meninos. Tudo bem com você? Boa noite, Luciana. Diretamente do NASP, uma das nossas universidades aqui no estado de São Paulo. A Maureen e o Denis já estiveram aqui com a gente, estão de novo aqui. Muito obrigada pela participação. Dá um oi para quem está em casa, Denis, também. Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, tudo certo, graças a Deus. Seja bem-vindo. Espero que vocês participem, interajam hoje também do nosso tema aqui. Hoje vamos falar como administrar crises, crises nos estudos, crises na família, crises no trabalho, né? Como escolher uma profissão ideal para vocês. Tudo gera crise. Daqui a pouco eu vou conversar com a Maureen, com o Denis e tem mais entrevistados do lado de cá que eu vou te apresentar daqui a pouquinho. Mas antes, Chapolin, boa noite. Boa noite, tudo Luciana. bem? Tudo certo. A gente tem que administrar a crise nossa aqui também. Às vezes a gente se pega em brincadeira. Eu e a Luciana está muito bem. É muito bom estar contigo todo esse tempo e a gente não ter crise aí para ter que administrar, né? Exatamente. Muito bom também. Muito bom trabalhar com você também, Chapolin. A Dani falou uma coisa aqui no meu ouvido. Tudo bem. Agora, olha só, você pode participar e interagir sobre o nosso tema de hoje no Conexão, nas nossas redes sociais. No nosso Facebook, está aparecendo na sua tela, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tem o nosso Twitter também, @PGConexão. Lembra de usar a nossa hashtag, que é Jogo da Velha Conexão, sem acento, que o Chapolin está ali, ó, já participando da sua interação para ler os seus comentários. Quer mandar um abraço aí para algum internauta já, Chapa? Deixa eu ver, Luciana. Deixa eu mandar um abraço aqui para Ellen Macena. Participou com a gente alguns programas atrás, quando falou sobre inclusão no mercado no deficientes físicos, né? Então ela hoje está aqui de novo com a gente, Ellen Macena. Tá ok, então. E para falar sobre o nosso tema hoje, vamos falar sobre como administrar crises na família, nos estudos. Eu recebo hoje ela, que já esteve aqui outras vezes também, a Fabiana, que é psicóloga. Tudo bem, Fabiana? Boa noite. Boa noite, tudo bem e você? Seja bem-vinda. Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada. Teve muita crise para chegar até aqui, pegou trânsito, foi tranquilo? Administráveis. Temos também a Isa, que é uma jovem que vai participar do tema de hoje com a gente. Olá, tudo gente, bem, tudo Isa? jóia. Não precisa falar, né, que ela é uma jovem. Você que está em casa já viu, Isa, você tem quantos anos? Eu tenho 24. 24 aninhos. É. E você, Isa, consegue administrar bem as situações da sua vida? A gente tem que tentar, né? Senão não vai ir pra frente. Quero saber aqui da Maureen. Maureen, e você? O que é que te deixa mais angustiada a ponto de te gerar uma crise? O que é que te deixa, assim, nessa expectativa? Muita coisa para fazer, talvez. É uma coisa que pega a gente, ainda mais a gente que mora lá no NASP, eu estava falando para você antes, a gente tem muita coisa para fazer. Quem mora lá não tem só a faculdade, tem gente que trabalha, tem gente que tem, né, seus outros compromissos, então isso é uma coisa que gera um pouco de crise, assim, que são momentâneas, né? No caso, algum período do semestre e tal. Então, administrar o tempo também gera crise? Muito. Saber Às vezes você não sabe o que você faz primeiro, mas a gente consegue. Consegue, né? No final consegue. E o Denis, o que é que te gera crise, Denis? Acho que, pegando esse gancho aí do NASP, a gente tem um outro porém, que é que a gente tá lá morando num quarto com outras pessoas. Então, sempre... É internato. É isso, né? Exato. Então, sempre que se mexe com pessoas, pode gerar crise, porque pessoas têm sentimentos, têm vontades, têm pensamentos diferentes dos outros. Então, a gente mora em 4, alguns em 6, alguns em 5. Então, você tem que administrar tanto as suas coisas, quanto o teu tempo no quarto. Por exemplo, eu não posso ficar tocando tarde se já tem alguém dormindo. Sim. Então, você tem que administrar o teu tempo, as tuas coisas e o relacionamento. O dia que tu não tá mal, ok, o teu colega não tá passando pelo mesmo problema que tu, você não tem que incluir ele no teu problema. Então, meio que morar com outras pessoas, acho que também é um problema. Pessoas de outras culturas e outra criação familiar, né? Também. Vem gente de todo lugar do mundo e do Brasil. Então, você tem uma cultura e outras religiões também. Então, o tempo inteiro você vai ter coisas que são diferentes. Se você não conseguir administrar, vai ser um caos. Gera crise mesmo. Exato. Agora, a Fabiana, viu quantas coisas pra gente administrar hoje aqui no programa? Agora, Fabiana, todo mundo passa por um momento de crise, por mais estável que você esteja no trabalho, por mais tranquilo que seja assim, o seu tempo, você distribui bem. Em algum momento, todo mundo passa por um momento de crise? Todos. Até porque vamos primeiro entender o que é crise. Sim. Vamos do princípio. Crise é todo momento em que a gente tem uma perda do equilíbrio. Então, é como se nós saíssemos da nossa homeostase e algo gera uma perda de equilíbrio, gera um movimento nosso interno, seja biológico, seja psicológico e até mesmo social, de que a gente precisa usar mais recursos internos para se adaptar à situação do momento.
Aí o que acontece? A gente vai ter momentos em que nós vamos ter esse momento maior. Então é sempre que a gente tem uma baixa emocional que exige isso num movimento maior. Então a crise, ela gera muita ansiedade, ela gera uma irritabilidade mais alta. Consequentemente, a gente tem exercícios maiores, mais recursos a descobrir para poder se adaptar àquele momento. Então, esse sentimento aparentemente negativo também dificulta a gente lidar com a situação, por isso gera uma crise. Então, com certeza, em algum momento da vida, a gente vai ter um momento que a gente, estou em crise. Que, brincando, foi até como surgiu esse tema, né, Lu? Foi um dia que, ao chegar, estou em crise. Quando a gente não tem esse momento, né? Sim. E agora você vai conhecer a história de um jovem que passou por um momento de crise, mas ele conseguiu administrar emocionalmente e espiritualmente também. Olha só. Meu pai vendia livros, né? Minha mãe ajudava ele. Eles estavam a trabalho, né? A caminhonete do meu pai estava parada numa subida, com a frente para cima, e meus pais estavam atrás. E então eles não conseguiam ver o que estava na frente, né? Porque a caminhonete é alta e tal. Então, um caminhão estava estacionado em cima, tinha 26 toneladas de ferro, né? Então perdeu o freio sozinho, não tinha motorista, não tinha nada. O cara parou lá, e meus pais não estavam nem dirigindo, não estavam na estrada, não estava nada. Só o caminhão perdeu o freio, bateu na caminhonete, então meus pais estavam atrás, né? Tinha 4 pessoas atrás. Tinha meu tio, meu pai e minha mãe, e mais o dono da casa. O dono da casa, a caminhonete bateu nele e ele caiu para dentro da casa dele mesmo, assim, entrou dentro do portão. E não aconteceu nada com ele. Meu tio tinha saído um pouquinho antes para poder ver alguma coisa na rua e até viu o caminhão vindo, mas não sabia, né, que não tinha motorista. E aconteceu que meu pai, a fatalidade, meu pai e minha mãe estavam no meio. Na época, eu me envolvi em um monte de coisa para poder resolver a questão do acidente. Então, inventário, coisas de advogado e tal. Então, isso foi uma forma que eu achei, não consciente, né, mas inconscientemente eu me envolvia e me ajudava a poder não pensar tanto, né, no assunto. A minha irmã, por exemplo, ela soltou mais, então ela conseguiu futuramente estar melhor no quesito emocional, né? Por eu estar envolvido tanto e ter que segurar a onda, porque eram 2 meninas, né, minha esposa e ela junto ali, morando junto, eu segurei um pouco mais. Depois de 1 ano e meio, quando acabou tudo, a minha irmã casou, resolveu tudo. Então eu fiquei mais tranquilo em casa, sozinho. Quando eu fiquei sozinho em casa, sem nada para fazer, aí começou a ficar meio triste as coisas. Minha esposa, para piorar um pouquinho a situação, ela também perdeu o pai e a mãe dela. E eu soube da história dela e eu, numa tentativa de consolá-la, eu ofereci um estudo bíblico para ela. Quando a gente casou, a gente veio morar aqui, né, perto dos meus pais, porque ela também não tinha os pais dela. Então, ela adotou meus pais como pais dela também. E se passou 6 meses somente. E aí, eu lembro que uma semana antes de acontecer com meus pais, eu virei para ela estava triste e tal, eu falei assim, olha, se acontecesse comigo, eu tentando entender, né, a tristeza dela, eu falei assim, se acontecesse comigo, eu acho que eu não aguentaria não. Eu sei que Deus não tem um plano triste para as pessoas, não é plano de Deus que aconteça algo triste, mas não tem pessoa que me entenda mais hoje do que ela e não tem pessoa que entenda ela mais do que eu. Eu estou fazendo teologia, né? O curso me ajuda bastante a pensar sobre as coisas da vida e tal. Esse ano eu deixei um pouco do preconceito de lado e eu comecei a fazer terapia. Porque uma coisa que acontece é você se questionar. O ser humano tem uma capacidade muito grande de lidar com crises. E eu fui encontrar na Bíblia o exemplo de uma pessoa que passou por tudo isso, né, que é Jó. A fé e o cristianismo traz essa concepção de mundo em que você pode viver em meio às tribulações, em meio às dificuldades, que vai ser inevitável mesmo ter aqui na Terra, mas em meio a essas tribulações a gente ter o firme fundamento de que existe algo melhor, um dia vai acabar e a gente vai poder um dia desfrutar, estar com meus pais novamente, os pais da Mara, que é minha esposa. Minha família hoje, e o que mudou de lá para cá,
foi que eu e minha irmã, por nós termos perdido 2 pessoas, ela com a minha esposa combinaram e tal, vamos engravidar e tal, vamos ter filhos para poder deixar mais alegre a casa e tal. E esse ano nasceu o João. E o João tem sido alegria, né? Um presente de Deus para mim. E minha irmã nasceu a Bela. A frase que ela utiliza, né, que ela falou para mim, tá? A gente perdeu 2 pessoas, é claro que essa dor sempre vai ficar, essa lembrança vai ficar, essa saudade, mas hoje nós temos 2 criaturinhas que têm nos dado muita felicidade, muita alegria. Você tendo uma concepção da realidade, que a realidade às vezes vai te reservar algumas coisas tristes, alguns problemas, isso te ajuda realmente a enfrentar as coisas que são pequenas, porque as pequenas você olha e fala assim, olha, já passei por coisas piores, eu vou enfrentar essa. Muito bom. Luciana, quero mandar um abraço aqui para o Zacarias Santos, o Alexandre Lima e cadê ele também? O Saulo Nunes, todos aqui conectados com a gente na nossa página do Facebook. Doutora, todos em algum momento vão passar por uma crise, isso não tem a ver com o jovem, com o adulto ou com as pessoas na terceira idade, que hoje é o termo utilizado, né? Todos em algum momento vão passar por uma crise? Todos vão passar por uma crise em algum momento, porque é muito difícil a gente ter 100% de estabilidade emocional, né? É praticamente impossível. Às vezes você tem influências externas que geram uma crise. Então, em algum momento da vida. Mas o que a gente precisa ter em mente é como aproveitar esse momento de crise. A crise ela não vai ser 100% negativa, ela pode ser benéfica. Por quê? Dependendo do recurso que a gente usa para sair dessa crise, vai servir de aprendizado, vai servir como recurso para numa nova não cair tanto emocionalmente. Mas sim, em algum momento a gente tem um abalo emocional. E você, Isa, quando você tem um abalo assim, que te deixa à beira de uma crise, como que você faz para administrar, para reagir? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia, o jovem tenta fugir de toda forma das crises, né? Eu sempre estou sorrindo para tudo, né? Eu tento fugir das minhas crises assim. Só que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque isso também pode fazer mal. Porque pra gente tá tudo um mar de rosas. Mas se acontecer alguma coisa que você não conseguiu mais segurar, aí você desaba com tudo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Que nem uma frase que diz bem assim: pra que ficar lutando sozinho se a gente sabe que tem limites? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso e tentar lidar da melhor forma possível, buscando a Deus também. Eu, quando tenho alguma crise assim, eu busco bastante a Deus em todos os momentos, mas é nas baixas, assim, quando a gente está bem mal mesmo, que aí a gente se apega mais, e isso é um controle, assim. É um bom auxílio, né? É um bom auxílio. Para superar uma crise. Agora, a Isa falou uma coisa, o jovem, ele tenta fugir da crise, assim, não, tá tudo bem, o mundo tá desabando, mas tá tudo certo. O jovem tem essa tendência mesmo? Vocês são assim? Depende da situação, talvez, mas muitas vezes, sim. A gente tenta meio... Não vai ficar tudo bem, mas o diferencial para quem tem fé, ela estava falando de buscar a Deus, é isso, né? Você se apega a alguma coisa, você lê alguma coisa que te conforta, você conversa com Deus, e isso te ajuda muito, né? Você se apega àquela promessa e tudo fica melhor, talvez. E o Denis? O Denis, quando eu falei, o jovem disfarça muito, ele disfarça. A gente sempre pensa assim, não, vai dar tudo certo. Aí começou a dar pra relaxa, lá no fim a gente resolve, se não der, não deu, paciência fica sem, mas a gente relaxa. Então, não sei, acho que a gente sempre tenta, deixa quieto, segue, porque se tu se preocupar com um erro, ele vai trazer outros e outros e outros. Então, tá, beleza, foi... No final vai dar certo, a gente conserta. Agora, existem 2 situações aí, né? Que é positiva, né? E negativa. Positiva é que você, assim, vai tocar e você não vai sofrer tanto com todas as crises que lhe aparecer, né? Mas você fugir também, a fuga não é uma boa solução também, né, Fabiana? A crise ela tem um significado para cada pessoa e para cada momento da vida. Às vezes, uma situação que hoje a gente vivencia, um simples sorriso no rosto,
tudo bem, a gente passa por cima, amanhã é um novo dia e vamos embora. Às vezes, esse simples sorriso não é o suficiente. Assim como a própria negação. Tem dias que a gente não quer nem prestar atenção nisso que está incomodando e uma outra coisa muito melhor vem na nossa vida e que isso passa por cima, você até esquece essa coisa ruim. Só que isso não é o mecanismo mais saudável para lidar com uma crise. Seja na fuga ou seja negando, é uma solução momentânea. A crise, vez ou outra, ela vai voltar. E o que ela é? Não foi colocado anteriormente que ela é uma inadaptabilidade do momento? Vai chegar um momento que ela vai gritar, talvez um pouquinho mais alto. E só a fuga ou o disfarce não vai ser suficiente. Aí a gente vai ter que encarar a realidade. E ela pode ser mais dura. Então, às vezes, é melhor a gente encarar agora, que está doendo menos do que lá na frente, que vem com uma porção de acúmulos. Aí vai doer mais, o recurso vai ser mais difícil, aí vai ter que tomar medidas mais drásticas para poder solucionar. Então, encarar a crise sempre é uma boa... É a melhor saída. Claro que a gente pode encarar com um sorriso no rosto e não colocando tanto peso. Ela vai ser mais fácil. Mas encará-la é a melhor forma, porque isso vai dar uma fortalecida emocionalmente, evita-se a nova crise. Senão ela vai acumulando, vai ficar cada vez maior lá na frente. Uma crise pode gerar outra crise, aí vai ser mais complicado de resolver, exatamente. né? Só uma perguntinha, como que a gente faz para encarar, né, depois, quando a gente voltar o intervalo, quando a pessoa cria um bloqueio de expressar o que está sentindo? Como administrar as crises é o tema de hoje no Conexão. Vamos para um rápido intervalo. Você tem 2 minutos para mandar as suas perguntas aí, que a Fabiana vai te responder. Até já.